que escrever para atrair o meu cliente? As palavras, elas têm um poder, um impacto. Você já parou para pensar quantos negócios você deixou de fechar porque você não escreveu um texto atraente? Seja uma descrição de um anúncio ou no e-mail que você enviou para uma cotação de orçamento, um conteúdo que você produziu, enfim, até mesmo em uma postagem que você fez. Os clientes que você deixou de atrair porque você não aplicou técnicas de escrita persuasiva. E hoje eu vou te mostrar como chamar a atenção do seu cliente através de um texto. Já se inscreve no canal e deixa seu joinha. Muitos acreditam que uma imagem por si só vende, mas é aí que muitos se enganam, não é mesmo? Não é somente uma foto, mas um conjunto de boas imagens com um texto bem persuasivo muda todo o jogo. E a grande sacada que eu vou passar para você é que vai te ajudar muito chamar a atenção do seu cliente através de um texto. Alguns até conhecem esse termo, mas outros não. E tudo bem com isso. Então, quando você se perguntar o que escrever para atrair o meu cliente, você deve fazer uma copy. E o que é copy? É um termo técnico que chamamos para chamar a atenção do cliente através de um texto. Então, se você tem se perguntado o que escrever para atrair o meu cliente, seja no Instagram, ou o que escrever para atrair meu cliente no iFood, nas redes sociais, enfim, é só usar essa técnica que vai te ajudar muito. Quando você começar a usar técnicas de copy, essa copy ela deve ser testada e mudada sempre que a sua persona muda. Você precisa conhecer a sua persona. Para isso você deve testar a sua copy, mas este processo não é realizado uma única vez, mas sim é um ciclo onde você testa e analisa essa aderência e melhora ao longo do tempo. Então busque evoluir sempre e é claro que é um processo. Então vai demorar um pouco. Então essa parte de refinar a copy leva um tempo, mas se você quer aumentar em até 10 vezes mais clientes e orçamento todos os dias, você vai querer fazer isso de uma maneira certa. E afinal, então, o que é a copy? De uma forma bem resumida, copy é um texto que você convence o seu cliente a tomar uma decisão. É onde você mostra para ele que você pode resolver a dor que ele tem, que ele vai se beneficiar do que você está vendendo para ele. É falar com ele através de um texto, usando uma linguagem mais falada. É você conseguir dar voz ao seu texto, fazer com que ele tenha a sensação de que está ouvindo a sua voz, ouvindo você falando com ele. Assim, a leitura para o seu cliente, ela torna uma leitura mais agradável, mais dinâmica, mais envolvente, mais próxima, que ele vai ter e vai se sentir à vontade de continuar lendo no decorrer do caminho aquele texto. Ele vai se convencer que a sua solução é a melhor que existe. Muitos se enganam achando que o serviço ele vende por si só. Se a pessoa ela nunca adquiriu seus serviços, ela não compra. Só por ver uma imagem, ela não tem uma referência, ela não tem nenhuma sensação. Então você precisa utilizar técnicas de copy para despertar o desejo dela, utilizando a emoção, a razão, a história, para envolver. É assim que começa a ficar as pessoas mais presentes para isso. Tenha sempre em mente que a sua persona ela tem uma dor, um desejo, uma necessidade. Portanto, então, escolha uma dor que mais incomoda. Não tente falar para várias dores ao mesmo tempo, porque você tem apenas 3 segundos para chamar a atenção dele. Então, não enche ele de informações que você corre o risco de não ser específico e falar diretamente com ele. Então tenha sempre em mente que o seu cliente é um scanner. Ele não para ler, na verdade. Ele busca alguns pontos dentro do seu texto que ajuda ele a encontrar a resposta que ele precisa. Dito tudo isso, a sacada que eu quero passar é que a sua mensagem central tem que estar em pontos estratégicos da sua página de vendas, do seu texto. Você precisa contar a sua história, contar qual é a sua big idea, em 5 pontos estratégicos. O primeiro ponto estratégico é o título e depois o subtítulo. Esse é o primeiro ponto de contato que ele tem com o seu serviço. É a primeira ação que ele vai tomar. Geralmente, um bom título ele é bem persuasivo, ele tem palavras poderosas, adjetivos e é bem específico. Alguma dessas palavras poderosas, por exemplo, é faça, melhore rapidamente, saiba, agora. Alguns estudos mostram que as pessoas tendem a absorver as últimas 3 palavras sem perder a clareza e o contexto em si. Por isso deve ser claro e objetivo. E a ausência dessa clareza no seu título acaba sendo um erro super comum.
Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro e realmente é cometido por muitos que usam a internet para vender. O título é tão importante que é ele que faz com que você tenha pessoas entrando em contato com o seu serviço. Para ter certeza que você vai conseguir atrair a atenção do seu cliente com o seu título, você precisa destacar o benefício. Qual é o benefício que ele vai ter? As pessoas elas querem saber somente o que é bom para elas. O tempo todo ela busca responder a seguinte pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar fazendo isso? Então procure incluir benefícios e toque na dor deles. Agora eu vou passar uma sacada, anota aí. Seja específico. Se você me acompanha, você já deve ter visto um vídeo onde eu mostro o poder dos gatilhos mentais. E a especificidade é uma desses gatilhos. Esses gatilhos mentais te ajudam muito a criar títulos matadores. Então eu vou deixar para você no final desse vídeo. Já aproveita também e se inscreve para não perder nada aqui no canal. As pesquisas já revelaram que títulos com números, por exemplo, 7 erros que todo iniciante comete. Outro exemplo é: a cada 10 pessoas que aplicam essa estratégia, 2 ficam bilionárias em 90 dias. Ou um outro título bem usado também são com percentuais, são bem específicos. 70% dos empreendedores morrem nos primeiros anos de vida. Saiba por quê. Esses são alguns exemplos específicos usando números que despertam a curiosidade, e a especificidade ela tem isso de gerar 70% de engajamento e compartilhamento, porque as pessoas ficam com o sentimento de que aquilo é mais real, não é um conteúdo falso, ele passa muito mais credibilidade. E a segunda dica que eu vou passar é a respeito dos títulos, e anota aí: os seus clientes estão o tempo todo no celular. Então, em média, 82% das pesquisas são feitas em celulares. Então, você precisa colocar o benefício em destaque logo nas primeiras frases. Se for muito longo, o seu título não vai ficar posicionado. Então, vai ficar bem confuso dele ler. E o seu cliente vai passar, então, a não perceber. Então, se for muito longo, muito confuso, você pode perder o seu potencial cliente. Os subtítulos seguem a mesma dinâmica. Procure ser claro e passar uma mensagem principal logo nas primeiras frases. Depois, lá no corpo do texto, você coloca também alguns pontos em negritos que chamem a atenção dele. Lembre em destacar mais benefícios do que a solução. Lembrando também que são características. Você precisa destacar os benefícios e não as características. Você tem que transformar essas características em benefícios que sejam muito bom, que resolva a dor do seu cliente. Então, por exemplo, corte 3 centímetros do seu cabelo com tesoura. Você não vai escrever isso. Você pode escrever mostrando os benefícios. Faça o corte que te deixa 10 anos mais jovem. Faça sua unha com alicate esterilizado. Isso retrata, então, mais uma característica. Agora, se você escrever assim: faça sua unha com segurança. E é mais convidativo, chama mais atenção. Então, mostre mais benefícios do que características nas suas peças de comunicação. Outro exemplo é: faça instalação elétrica na sua casa com fio 6 mm, faça o conduíte e faça uma caixa elétrica. Agora, olha se eu falar assim: faça a instalação completa com a segurança que a sua família precisa. Então, perceba como soa bem melhor. Utilize, então, os subtítulos para destacar benefícios, os benefícios que o seu serviço integra. E no corpo do texto você descreve a solução que você vai entregar colocando emoção. Destaque em negrito essas informações que vai despertar a atenção dele. Evite também palavras e frases complicadas. O seu objetivo é ser simples e direto. Depois você coloca uma conclusão também chamando para a ação. Essa estrutura vai garantir que o seu cliente scanner seja impactado com o seu texto, porque eles começam lendo o topo, então aí eles começam a ler os 3 parágrafos de frases bem curtas, depois buscam subtítulos e palavras em negritos, imagens. Caso você também encontre algo que chame a atenção, ele para ler aquele pedaço e já pula direto para a conclusão. Também tem um outro tipo de leitor, que são os leitores finais. São aqueles que lê o título e já vai logo para a conclusão, e aí se tiver a resposta que ele busca, ele volta para ler toda a sua copy. Então, o que você vai escrever para atrair seu cliente? Uma coisa que acontece é que as pessoas ignoram alguns itens importantes antes de querer usar a sua copy para vender. Você precisa ter bem claro qual o objetivo e a meta que você deseja alcançar. Com isso, antes de sair escrevendo a sua copy, testa primeiro, tenha bem claro quantos clientes você quer alcançar.
Qual é o custo que você está disposto a investir para que você tenha esse cliente chegando até a sua página. Faça também um planejamento. O que o seu serviço resolve depois que você entende tudo isso, o que o seu serviço resolve, mas calma que eu já te passo tudo isso. Você precisa chamar a atenção do seu cliente através de um texto. Eu quero que você foque nesta situação que eu vou descrever para você. Imagine como você ficaria, qual seria seu sentimento em relação se um dia você estiver doente e você vá até um médico e chega lá, você já entra tossindo e espirrando e mal você entrou lá naquele consultório, lá da porta mesmo, o doutor te dá um saquinho com as medicações e a receita com as prescrições. Somente um saco com as medicações e uma prescrição. Nenhuma pergunta, nenhum pedido de exame, nenhuma avaliação prévia de pressão, ouvir o coração, essas coisas que a gente faz na triagem quando vai ao médico. Enfim, eu quero que você fique presente para que tipo de sentimento isso vai despertar em você ao passar por uma situação como essa. Eu aposto que você saiu com uma incerteza enorme, com a pulga atrás da orelha, questionando se realmente ele sabe o que você tem, se esses remédios que ele te passou é o correto. Como ele poderia saber o que eu tenho se ao menos ele perguntou qual era a minha dor, o que eu estava sentindo? Agora que você ficou presente para uma coisa, veja que o seu cliente, o seu potencial cliente, ele tem o mesmo sentimento que você acabou de ter quando você saiu oferecendo algo sem ao menos você saber o que ele precisava. Se você quisesse só vender, já chegar no primeiro contato e ir direto para a venda, antes mesmo de saber qual é o problema dele, fica muito mais difícil você resolver. Para isso, então, busque ouvir o seu potencial cliente e ouvir o que ele tem a te dizer, quais são as dores dele, para depois você ter mais claro qual é o diagnóstico, qual é a melhor solução que o seu serviço tem para oferecer para ele. E quando estamos querendo fazer uma boa copy, os sintomas do seu cliente estão ligados diretamente com as dores. Então, preste atenção nestes sintomas, porque é isso que vai chamar mais a atenção dele. Existem algumas situações em específico que ele se identifica mais. Então, observem quais são essas situações. Um ponto importante que muitos deixam passar despercebido e acreditam fielmente que estão fazendo certo, mas quando você vai ver não estão fazendo, é que você deve ligar os problemas às dores, à solução que você resolve. E ao você escreveu uma solução falando para a dor, envolvendo a sua persona, lembra lá dos romances que a gente lia? É uma ótima fonte para você começar a compreender qual o sentimento que você deve despertar no seu cliente quando você vai escrever um texto atrativo para chamar a atenção dele. Você precisa despertar esse mesmo sentimento que você tinha quando lia esses romances. Todos nós temos alguma coisa que incomoda. A dor é uma ótima maneira de gerar, então, empatia, reter atenção e despertar criatividade e emoção. Então, veja se você consegue encontrar algo que o incomoda. Seja ousado em explorar esses elementos como elementos da história, seguindo-se uma estrutura de conflito e obstáculo. Na jornada do herói, é uma das técnicas que a gente utiliza para criar uma boa copy de vendas. Você nota esse movimento de luta à conquista. Essa estrutura de venda, ela tem em média, então, 10 passos. Você inicia na mesma situação que seu cliente, ou até pior, e aí depois você relata que você teve um grande problema, que você tentou, mas falhou, e que esse grande problema ocasionou numa grande queda, onde você deu um grito de liberdade. E daí você começou a ter um compromisso maior, descobriu algo que trouxe sucesso para você, te deu uma posição muito boa e agora você desenvolveu um método único que não falha, que não dá mais. E aí você relutou para ensinar isso para outras pessoas, mas acabou em ajudando essas outras pessoas, e essas outras pessoas tiveram um ótimo resultado, e também você pode ter esse resultado. Essa é uma estrutura básica da jornada do herói para você escrever na sua página de vendas. Você também pode utilizar como vídeo de vendas. Então, nesse vídeo, nós vimos como chamar a atenção do seu cliente através de um texto, o que escrever para atrair o seu cliente, como aplicar as técnicas de copy, o que é a copy, e eu passei também as 2 sacadas para atrair clientes com títulos matadores, sendo específico, e títulos focados para celulares.
Também falamos a respeito de pontos fundamentais para criar textos que vendem, como títulos e subtítulos, e o que você precisa para destacar no corpo do texto. Também as palavras poderosas que atraem a atenção. Vimos a importância de uma boa conclusão focada em resolver uma dor e mostrar os benefícios. Também como fazer uma boa chamada para ação. E vimos também os tipos de leitores, os 5 erros que são ignorados ao fazer uma copy, a importância de mapear as dores e escrever para a dor do seu cliente e também como despertar sentimentos e utilizar a estrutura da jornada do herói com os 10 passos para você escrever textos que vendem utilizando essa técnica. Viu como eu faço? Essa é a forma que eu faço para chamar a atenção do cliente através de um texto. E se você quiser saber mais conteúdo como esse, ativa já o sininho agora para ser notificado quando será o próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus!